Prefeito Renato Júnior, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos que estão ouvindo nesse momento a Rádio Difusora, todos os ouvintes, nas feiras, nos táxis, nos Uberes, nos carros, nos ônibus, nas casas, em todos os lugares. E Daniel, muito feliz de poder estar aqui com você nesse momento e agradecer a Difusora por estar abrindo esse espaço aqui para o novo prefeito de Manaus, que assim a gente possa começar, na verdade, aquilo que nós, como homens públicos, precisamos ter todos os dias e exercitar, é a prestação de contas públicas sem fugir de perguntas, dando respostas àquilo que a população quer ouvir. E esse é o nosso papel e é isso que eu pretendo fazer. Tá certo. Bem, eu quero agradecer, primeiro, a Difusora há 77 anos exerce esse papel de protagonista, né, para os interesses do Estado, aproximando sempre da população a figura pública, né, e as necessidades. A gente não ia também deixar de ficar de fora nesse momento. Eu agradeço a sua vinda aqui, mostrando aqui o prestígio que a Rádio Difusora tem há 77 anos, e não é à toa, e a gente não foge também desse compromisso. Mas, Renato Júnior, prefeito, né, o senhor terá quase 3 anos à frente da prefeitura. No discurso, o senhor já se comprometeu em honrar o legado do seu antecessor, seu aliado, Davi Almeida. Eu queria saber do prefeito Renato Júnior, quais serão as suas prioridades no comando da máquina municipal? Primeiramente, Daniel, dizer da minha honra de poder ser prefeito da minha cidade, a cidade que eu nasci, do meu estado, o estado que eu nasci. Na verdade, a gente, quando nasce no Amazonas, a gente já nasce devendo o estado do Amazonas, porque ele que nos viu nascer, então ele está muito antes de todos nós. Nós temos um povo muito sofrido, não só na capital como no interior, mas no que se refere à capital, nós temos um povo sofrido. Muitos deles vindo do interior do Amazonas, e nós temos desafios de todas as formas. O interiorano vem para a cidade de Manaus em busca de oportunidades, porque muitas das vezes no seu município, as políticas públicas feitas, muitas das vezes pelo governo ou não oportunizam para que a nova geração possa vir a ter um emprego digno, e aí acaba sendo a Zona Franca aquele sonho de todos que estão no interior em busca de um emprego, e eles acabam constituindo família e muitas das vezes vão para um aluguel, e esses aluguéis às vezes não conseguem pagar o aluguel e acabam ocupando áreas de ocupação irregular, acabam ocupando áreas que não são áreas planejadas. E aí começam as invasões, e aí começam aquilo que nós chamamos de um crescimento desordenado da cidade, que isso já existe há mais de 50 anos na cidade de Manaus. Fica aqui um registro, por exemplo, o bairro do Alvorada, bairro que eu conheço, bairro que eu convivo, que eu vivo. Primeiro foi a Cidade das Palhas, lá atrás. Depois é que foi urbanizado e se tornou uma Alvorada. Bairro da Redenção, também que eu conheço, que eu convivo, era o Planeta dos Macacos. Era uma ocupação irregular. E aí depois veio a urbanização e se organizou. Ou seja, o nosso município ele é assim. Primeiro, muitas das vezes, ele é ocupado de forma irregular e depois ele é... Depois entra o Estado para urbanização. Organizar, Então, urbanizar, por isso que nós estamos começando o primeiro bairro planejado na cidade de Manaus. Logo, logo, vocês terão boas notícias sobre isso. Já iniciado pelo então prefeito Davi Almeida, ex-prefeito Davi Almeida. E a gente vai dar continuidade. As obras agora que irão iniciar lá. E a gente só está esperando uma autorização do Calha Norte. Ela é uma emenda do senador Eduardo Braga. E logo, logo a gente vai estar dando ordem de serviço nessa que é, sem sombra de dúvidas, um marco para a história de Manaus, que é um bairro planejado. Mas quais são as frentes prioritariamente? Nós estaremos, assim que a chuva der uma trégua, começa de hoje, que vocês estão vendo, der uma trégua, a gente começa, que não paramos com o tapa-buraco, só que a gente vai intensificar a quantidade de pavimentação, ou seja, a gente vai entrar com tapa-buracos nas principais, nas secundárias, nas terciárias e dentro dos bairros. Vamos entrar com tapa-buraco e limpeza pública de uma forma contundente. Entendo. O senhor falou, vamos falar de tapa-buraco? Eu ia falar de outra coisa. Eu vou lhe perguntar sobre reforma administrativa também, né, que é óbvio que é um assunto que é interessante, mas como o buraco
é uma coisa que certamente todo mundo, buraco nas ruas de Manaus aí, é uma coisa que acaba, enfim, fazendo parte da reclamação diária. Eu queria lhe perguntar exatamente sobre isso, prefeito, porque havia uma previsão de 10 mil ruas, né? Agora, como é que fica agora isso durante o seu mandato? Daniel, tu me dá uma oportunidade de falar com muita tranquilidade sobre esse tema, sobre as 10 mil ruas. Foi colado muitas das vezes até no ex-prefeito Davi e em mim e em outras pessoas aqui do grupo, sobre as 10 mil ruas. Deixa eu te explicar como começou esse projeto. Esse projeto começou em 2022, numa parceria no dia do aniversário de Manaus, do governador Wilson Lima com o prefeito de Manaus, fazendo um convênio. O governador estava às vésperas da reeleição dele e foi feito um acordo pela cidade de Manaus, um convênio de 580 milhões, que acabou não vindo todo o valor. E lá, a primeira pessoa que falou em 10 mil ruas, e eu tenho um registro, nós temos os registros em vídeos desta fala, foi feita, até porque quem estava ali naquele momento como governador e prestes a passar por um processo eleitoral era o governador Wilson. Quem falou pela primeira vez em 10 mil ruas foi o governador. O que a Prefeitura de Manaus fez foi aceitar e agradecer. Só que, na verdade, essas 10 mil ruas é o sonho de qualquer governante. Eu não estou aqui culpando o governador, nem o Davi. O que acontece é que a cidade de Manaus é uma cidade muito grande. Pavimentar 10 mil ruas é possível? Mas muitas das vezes um governo não consegue. Por exemplo, nós executamos 3.662 ruas recapeadas. E já passou de 7 mil ruas recuperadas com tapa-buraco. Só que ainda faltam muitas. Então, porque Manaus tem mais de 18 mil ruas. O senhor pretende cumprir essa meta estando à frente? Eu acho que quando eu estipulo números, a gente se limita ou muitas das vezes coloca uma meta que fica sendo perseguida não só por todos que estão esperando, mas também pela própria equipe. Eu acho assim, nós temos que ter metas, sim, todos os dias. Mas como você estipula uma meta para essa próxima semana, se a previsão é de chuva todos os dias? Certo. Pavimentar na chuva é a certeza de que o serviço não vai sair tão bom. É a certeza de que, muitas das vezes, o asfalto vai ser descartado. Então, nós precisamos de solo. O nosso solo, aqui a nossa base, subbase, ela é uma base, subbase que não é apropriada para receber pavimentação da forma que recebe. Não, assim, sendo muito direto para você, nós temos uma chuva muito ácida, nós temos problemas antigos de drenagem na cidade de Manaus. Eu já consegui fazer mais de 50 mil metros de drenagem entre recuperação e novas redes de drenagem, mas ainda precisa ser feito muito mais. Uma cidade, como eu acabei de falar, ocupada primeiro de forma irregular e depois urbanizada, só que sem drenagem profunda, sem drenagem superficial, sem meio-fio, sarjeta, e acaba que onde a água passa, é igual uma laje de casa. Onde tem na laje uma água, você que está me ouvindo sabe disso, a água ela vai encontrar um caminho de passar e acaba fazendo um furo na laje. Imagina numa pavimentação asfáltica. O ex-prefeito Davi Almeida já disse que será um conselheiro, mas o prefeito é o senhor, né? Ele até brincou com essa situação ontem, quando o senhor o chamou, né, por prefeito. Falou, não, o prefeito agora é o Renato. Eu lhe pergunto, prefeito, o senhor pretende fazer alguma reforma administrativa? Sim, eu vou te explicar isso de uma forma mais tranquila possível. Primeiro, o prefeito Davi, sim, é um conselheiro, é um amigo. Eu não sou amigo do cargo do prefeito Davi. Eu sou amigo do Davi. E há 39 anos, justamente a idade que eu tenho. Então, assim, amigos que são amigos do cargo não são amigos. São aqueles que passam pela vida das pessoas. Como eu não estou aqui, eu não estou manauara. Eu sou manauara. Eu não estou amigo da minha cidade. Eu sou amigo da minha cidade. Eu não estou de passagem, eu não sou uma pessoa que veio de outro canto e eu respeito quem vem. Manaus é acolhedor, está de portas abertas, sejam muito bem-vindos à cidade de Manaus. Manaus vai cuidar de quem está vindo de fora. Mas eu sou manauara e quero trabalhar pela minha gente, pelo meu povo, pelas pessoas que escolheram morar e viver na cidade de Manaus e são muito bem-vindas. Com relação,
a essa pergunta da reforma administrativa. Não é bem um nome reforma administrativa, tá? O que acontece? Vários secretários irão ser candidatos, escolheram ser candidatos, uns a deputado estadual, deputado federal, senador. E assim, a gente tem que respeitar a decisão de cada um desses secretários e subsecretários, primeiro, segundo, terceiro escalão. E precisam ser automaticamente substituídos. E o prefeito Davi, na sua saída, realmente não me pediu por nenhuma secretaria. Não falou, ó, segura esse aqui, coloca esse. Pelo contrário, ele advoga o contrário, porque já aconteceu de alguém, em outros momentos, ser o vice-prefeito que assumiu a prefeitura de Manaus. E aí quem saía sempre ficava dando ordens e mandando. Mas a nossa relação não é assim. E ele me deixou à vontade para escolher um time técnico, também político, um time que dê respostas diante das necessidades que o nosso povo tem e clama. O que a população quer da gente como ente público, como pessoa pública, é que dê respostas com o trabalho daquilo que elas pedem. Isso é devido. O prefeito de Manaus, Renato Júnior, é funcionário da população. Eu vou acertar, eu vou errar, como qualquer um ser humano acerta e erra. Mas eu sou funcionário. Eu me coloco nessas condições. É muito fácil hoje pegar um vídeo, fazer um videozinho na internet. Cadê isso aqui? Cadê isso aqui? Cadê aquilo ali? E virou, na verdade, isso virou uma malandragem, né? Encontraram uma forma de conseguir likes e votos com malandragem, né? Com brincadeiras. E aí, é claro que existem aquelas pessoas que acham legal, mas na hora de tomar uma decisão pensam, será que é isso que eu quero para minha vida? Será que eu quero que alguém com esse tipo de vocabulário, com esse tipo de brincadeira, com esse tipo de coisa, seja aqueles que vão cuidar de mim, do meu filho, da minha filha, da creche? Se eu advogo por Deus, pátria e família, será que eu consigo enxergar nessas pessoas Deus? Consigo ver pátria, consigo ver família? Olha, meu filho, eu estou te criando. Olha, meu filho tem 2, 3 anos, minha filha tem 2, 3 anos. Olha, minha filha, olha fulano de tal ali. Ele é a tua referência de vocabulário, pelo amor de Deus. Não é isso que as pessoas param para pensar e realmente refletem. O que o prefeito Renato Júnior, que eu quero como cidadão, é que as pessoas vejam alguém de família, alguém que veio de baixo, alguém que se identifica com aquele que está pegando o ônibus hoje. Semana passada, retrasada, eu quero abrir aqui para vocês, ninguém da minha equipe de assessoria, eu era apenas vice-prefeito e secretário de obras. Eu cedo deixei meu carro num canto, sozinho, saí do carro, travei, botei a chave na bolsa, botei um óculos e um boné. Porque eu não queria realmente, eu queria ter a experiência do cidadão comum, como eu já tive várias vezes, pegando ônibus para ir para a escola, trocando de roupa por trás de uma banca de maçã para ir para a escola Francisco Albuquerque. Aqui eu mando um abraço para todo mundo do Chicão, lá da Joaquim Nabuco. Pegava 2, 3 ônibus. Essa era a minha realidade. Então, sabe o que eu fiz? Eu peguei 8 ônibus em um dia. Eu fui em todos os terminais. Eu tomei café em terminal. Eu almocei no Mauazinho. E cheguei de volta quase 8 horas da noite. Peguei o 010 e atravessei do 222 do Ceasa até o Alvorada. Peguei o 010 que eu peguei do Morro até o Vista Bela. Foi isso que eu fiz. Sabe por quê? Só tem um jeito de eu entender e viver a cidade. Só tem um jeito de eu entender vivendo a cidade. Então, é desse jeito que eu faço política. Eu faço política de baixo para cima. Respeitando a história da minha mãe, respeitando a história da minha família, respeitando a história de todo mundo que tem uma história que veio de baixo. 90% da população, essa é a vida que tem. E eu quero governar para esses 90%. Para todos, mas olhando e focando nos 90% da população. Prefeito, eu vou lhe pedir licença para a gente fazer um breve intervalo, né? Daqui a pouco eu quero, o senhor falou há pouco das chuvas, né? Do impedimento em relação ao recapeamento das ruas, né? Asfaltamento. Aí, falando de chuva, a gente está vivendo esse período de grandes alagamentos. Então, na volta do comercial, né? Eu já deixo aqui no ar para você que está me ouvindo, né? A gente já vai voltar falando exatamente desses alagamentos e, enfim, qual seria aí a sua meta, qual seria a sua estratégia nesse período de fortes chuvas, tá? Maestro, a gente vai de comercial e daqui a pouco eu volto aqui com o prefeito
Renato Júnior, na sua primeira entrevista para o rádio, na Difusora. Não tinha mais onde ser, né? Tinha que ser aqui, lógico. Há 77 anos, o amor do Amazonas. Não é à toa. Já aguardo aqui, hein? Não sai daí. Difusora FM 96.9. 96.9. Difusora FM, o amor do Amazonas. Difusora Bemol Farma, Comac Pisos e Revestimentos e Supermercados Vitória apresentam a Corrida e Corridinha Kids da Difusora Thales Miguel 2026, no ritmo da nossa seleção e da conscientização ao autismo, com largada no Teatro Amazonas, Centro Histórico de Manaus, dia 25, sábado, largada às 16 horas. A festa é da criançada na Corridinha Kids. Dia 26, domingo, com largada às 5h30, é a vez dos adultos com a corrida da Difusora Thales Miguel, nos percursos de 5 km e 7 km. Premiações público geral, PCD, autista e grupos de corrida. Garanta seu kit completo e sua vaga nessa festa de inclusão. Inscrições no ticketsportes.com.br e procure pela palavra-chave Difusora. Corra por uma causa, corra com a gente rumo à vitória. Realização Difusora FM 96.9. O amor do Amazonas. Corrida e Corridinha Kids da Difusora Thales Miguel 2026. Oferecimento. A Bemol e a Bemol Farma apoiam a terceira Corrida e Corridinha da Difusora Thales Miguel. Um movimento que promove saúde, bem-estar e a conscientização sobre o autismo, reunindo toda a família em um momento especial. Participe! Bemol, escolha com confiança. Tem voz que a gente não esquece. Ele atravessou gerações, foi nossa companhia diária e virou parte da nossa vida. Oi, aqui na Difusora. Josué Filho, comunicando. A Rádio Difusora do Amazonas, a rádio que é o amor do Amazonas, tem a honra de celebrar neste mês de abril os 80 anos do ilustre, inconfundível, incomparável, sábio e marcante Josué Cláudio de Souza Filho. E essa festa é sua também. Prepare o coração porque vem aí uma programação especial com participações ao vivo, brindes e histórias que marcaram o Amazonas. E tem mais, se você consegue imitar a voz que fez história no rádio, participe do nosso concurso de imitação do Josué Filho. Participe pelo WhatsApp 99410 9690. Muito bem, então você vai ganhar 2 presentes. Você vai ganhar o sapato para sua mãezinha e vai ganhar mais um CD. Capriche no timbre, na originalidade e mande sua versão das frases mais marcantes. Quero deixar um grande abraço a todos. Bom dia, Manaus. Domingo eu volto. Tchau, pessoal. Serão selecionados 5 vencedores. Cada um vai levar uma cesta básica, uma camisa exclusiva dos 80 anos autografada e ainda um Pix de R$200. Oi. Fique ligado, participe. Vamos celebrar a vida de quem semeou tanto amor. E hoje colhe o carinho e o abraço do Amazonas inteiro. Dia 15 de abril, 80 anos de Josué Cláudio de Souza Filho. Vai ser pura emoção. Difusora, o amor do Amazonas. Oi. ZYC 246, 96.9. Difusora, o amor do Amazonas. Difusora FM. 96.9. Difusora FM, o amor do Amazonas. Olha o Daniel Anzoateg aí, gente! Muito bem, 8h34. Seguimos por aqui então na Difusora, o amor do Amazonas há 77 anos. Dando sequência aqui, portanto, na conversa, na entrevista que estamos fazendo com o prefeito Renato Júnior. Mais uma vez o meu bom dia. Para você que sintoniza agora na Difusora, estamos aqui com o prefeito Renato Júnior, nessa sua primeira entrevista já como prefeito de Manaus. Mas, prefeito, a gente antes do comercial, eu falei, já deixei a pergunta aqui no ar, sobre os alagamentos, né? Eu gostaria de saber qual a resposta imediata que o senhor pode dar para esses graves alagamentos que vêm ocorrendo. Mas nós ficamos... Eu fiz uma pergunta antes sobre a reforma administrativa, o senhor fez aquele arrudeio, ficou na ilharga, né? E não falou
né? A gente foi, aí fomos mudando de assunto, a prosa foi indo, e eu gostaria de saber, portanto, se o senhor tem algum nome para falar para a gente, inclusive de pastas que são muito relevantes, né? Não só da infraestrutura, mas como saúde, como educação, assim, que nomes. E eu gostaria que o senhor falasse também aqui para a gente, né? O que o senhor não falou ainda. Eu vou. Porque a intenção é essa, né? Que a gente está atrás aqui desses furos mesmo de notícia no jornalismo, poxa. Vou dizer aqui em primeira mão, assume a partir de hoje, como chefe da Casa Civil, Dr. Célio Guedes, é um técnico renomado do Tribunal de Contas, alguém que já estava trabalhando na Prefeitura de Manaus como secretário da SEMAD, é alguém que tem meu respeito, eu tenho respeito de todos os secretários da gestão municipal, alguém que tem desempenhado um trabalho exemplar à frente da SEMAD, e por esse motivo o escolhi para ser secretário-chefe da Casa Civil. A partir de hoje, ele é o chefe da Casa Civil. E agora agora sim vai o furo. Assume no lugar dele, na SEMAD, Eliatan Botelho. Eliatan é um administrador, alguém competente, muito técnico. Estava como meu subsecretário na SEMINF, na Secretaria de Obras. Eliatan é um jovem promissor, alguém que tem capacidade de administração, alguém de muito diálogo. E para dar continuidade ao trabalho que o Dr. Célio começou, o Eliatan, não tenho nenhuma dúvida, que vai trazer muitos resultados positivos ao time da SEMAD. E eu também fico aqui muito otimista e tranquilo com esses dois secretários, que a partir de hoje estarão em outras pastas, mas com a responsabilidade de cuidar dos processos da cidade de Manaus. O chefe da Casa Civil, Dr. Célio Guedes, é alguém que goza da minha confiança, e o secretário Eliatan, secretário da SEMAD, a partir de hoje, portanto, também goza da minha confiança. E eu não tenho nenhuma dúvida que farão gestão com responsabilidade à frente dessas duas pastas. Quem será o seu secretário de infraestrutura, o cargo que o senhor ocupava? Agora esse você vai ter que esperar mais uns 3 dias. Mais uns 3 dias aí, não é por nada, já está decidido. Já tomei a decisão, mas estou fazendo apenas alguns ajustes internos dentro da própria Secretaria de Infraestrutura. Secretaria essa que eu conheço muito bem, porque tive a honra de ser secretário. Ontem mesmo passei por lá, e também na SEMAC, onde eu fui secretário. E abracei e cumprimentei os setores do administrativo, explicando que não é um adeus, é um até logo, porque a Secretaria de Infraestrutura, mesmo na função de prefeito, na responsabilidade de prefeito de Manaus, é uma secretaria que eu vou despachar semanalmente e vou estar presente, porque eu sei que a infraestrutura ela é fundamental numa metrópole como Manaus. O senhor já tem nomes certos ou ainda está em análise para a saúde e para a educação municipal? Então, nós temos alguns ajustes a serem feitos. A educação, nós também, eu vou dar vou fazer a substituição já nos próximos dias, mas ainda não posso falar. Nesse primeiro momento, é apenas a SEMAD e o chefe da Casa Civil. Tá certo. Bem, da reforma, a gente fecha por aqui. Os nomes que o senhor tem definidos foi os que o senhor já passou para nós, é isso? Isso, mas se me Os convidar restos- semana que vem de novo, sai mais. Tá certo. Já estou vendo que é estratégia do prefeito para voltar aqui com a gente. Vamos lá, vamos acompanhar. Prefeito, antes do comercial, então, eu deixei aqui a pergunta e voltamos a ela. Portanto, qual seria a sua resposta imediata? A gente está num período de muita chuva, muito alagamento, enfim, a gente está vendo o que as fortes chuvas causam, né, desses graves alagamentos que vêm acontecendo. O senhor tem aí a médio prazo, a longo prazo, qual é a sua estratégia para enfrentar essa situação? Então, a cidade de Manaus é uma cidade que tem 8 vezes e meia, ela é 8 vezes e meia, a sua área urbana maior do que a cidade de São Paulo. Só que São Paulo ele é verticalizado, Manaus é horizontalizado, ou seja, lá é mais prédios e aqui é mais espraiado, né? Com isso, a área de impermeabilização da cidade, da área urbana, está
muito comprometida com residências, com casas, com telhados. Então, a área de sucção, mais ou menos, impermeabilização da água, fica comprometido. Então, essa água toda vai acabar parando na rua e que tem que ter uma drenagem. Manaus tem chovido, volumes de água, como aconteceu semana passada, 161 milímetros. Nos últimos 6 anos, foi em 2 horas, hein? 2 horas, 161 milímetros. O que choveria em 8 dias, choveu em 2 horas. É um volume de água absurdo. É como se eu tivesse uma pia dentro de casa e colocasse de uma vez 50 camburões de água de uma vez em cima daquela pia. Lógico, vai transbordar, mesmo tendo ali embaixo um ralo. Não tem como. A água é assim. A métrica e a regra é a mesma, para que você que está me ouvindo possa entender. O que acontece é que a drenagem profunda, ou seja, os tubos que estão por debaixo das ruas que tem, foram feitos há 40 e poucos anos atrás. Então, são tubos que já não suportam, foi para um tempo de chuva. Antigamente não chovia o volume que chove hoje de água, de chuva. Antigamente, em 2 horas não eram 160 milímetros de chuva em 2 horas. Então, o que está acontecendo hoje? É um volume muito grande para uma drenagem ainda estrangulada, que agora precisa ser redimensionada. Mas o custo para fazer esse redimensionamento de drenagem profunda é muito alto. Nós temos que rasgar, trocar. Eu fiz mais de 50 mil metros de drenagem profunda somente no primeiro mandato do prefeito Davi. Mas se eu te perguntar, alguém vai dizer, não, cadê? Aonde é que está? Realmente, é muito complexo, porque você faz isso e fica ali embaixo. Além de estar escondido, não é perceptível, mas é de suma importância. Áreas como a Djalma Batista, Constantino Neri, Tancredo, Marques Teixeira, que nós tivemos que fazer drenagens novas, a Avenida do Turismo e também a Altaz Mirim, tivemos que fazer. Você não vê alagamento dentro da Altaz Mirim mais, porque nós fizemos uma drenagem profunda na Altaz Mirim nova. Então, assim, fizemos agora a Travessa Birigrã, que liga a Timbiras com a Avenida das Torres, e lá está a drenagem profunda. Ou seja, no momento de forte chuva, só tem uma solução: não ter lixo nos bueiros para que aumente a vazão da água. É isso que a gente precisa. E aqui fica o apelo. A gente tem coleta de lixo todos os dias. Nós temos nossos servidores da limpeza pública, os garis, todo dia na rua, limpando 2, 3 vezes ao dia. Mas, infelizmente, quando alguém descarta o lixo de forma indevida e a chuva cai, esse lixo vai parar num bueiro que é entupido, desanela a drenagem profunda e acaba alagando a cidade. Não é aceitável que nós ainda tenhamos sofá em igarapé, colchão, casco de geladeira boiando em igarapé. E aqui eu falo com muita tranquilidade, não são os políticos que jogam ali. Eu também não posso dizer que é toda a população, é uma minoria que joga ali, sabe? Que não tem um compromisso com a cidade de Manaus. Então fica aqui o apelo, descartar o lixo no local devido. Não, e é interessante, prefeito, na semana passada, quando nós tivemos a metade da quantidade de água, de chuvas esperadas para o mês de março, caiu em um dia, né, gerando deslizamento, gerando toda aquela situação, eu falei muito aqui disso, a gente fala sempre desse problema do assoreamento dos rios, porque tudo que o senhor falou agora de lixo que boia, e o que não boia, e o que vai para o fundo do rio, isso faz com que o leito do rio suba, a água sempre, é um desafio da engenharia que o senhor falou há pouco, a água sempre vai procurar um caminho, o nível das águas vão subir, não tem jeito. As barreiras ecológicas dos igarapés e rios, as ecobarreiras, elas vão impedir o lixo que boia. Mas e o que vai para o fundo? Né? Então, enfim, realmente não dá para colocar... E nós temos um trabalho com balsas, tirando do fundo. Sim. Toda semana é feito. Uhum. Na verdade, a gente já tirou mais de 600 mil toneladas de lixo do fundo dos nossos igarapés. É desafiador. Quando vai na outra semana, está lá cheio de novo. Pois é. É triste de ver. Porque o nosso maior ativo são os rios. Eu imagino que realmente não dá para colocar isso, toda essa, obviamente, esse problema de infraestrutura que o senhor falou há pouco, não dá para colocar na conta de uma gestão, né? Isso já vem há décadas, a gente vem nesse déficit, digamos assim. Mas, enfim... Mas não fujo da responsabilidade. Certo. Eu vou encarar isso de frente, as pessoas
a população vai me ver na rua, substituindo drenagem profunda, desobstruindo bueiro. Na verdade, eu estou me colocando aqui humildemente para dar continuidade à gestão do Davi, e eu não sou um cara, quem me conhece sabe, eu vou estar na rua. Eu vou estar pegando chuva, eu vou estar no sol, eu vou estar de noite, eu vou estar de madrugada. Eu não vou estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas eu com certeza vou passar em todos os lugares em horários diferentes. Pode ter certeza. Prefeito, como o senhor está falando que vai estar na rua, como é que vai ser a sua caminhada junto nessa eleição para o governo do Estado? A minha caminhada é assim, primeiro, dentro do meu horário de trabalho, de manhã até a noite, eu vou estar servindo a cidade de Manaus. Esse é o meu papel como prefeito de Manaus, é a minha responsabilidade, é o meu sacerdócio, é o meu dever. Alguém com a origem que eu tenho não pode fazer menos do que trabalhar. É isso que eu vou fazer. E nos meus horários, fora do meu horário comercial, fora do meu horário de trabalho como prefeito de Manaus, eu vou estar, sim, envolvido naquilo que eu acredito que é melhor para o meu estado, que é melhor para o Amazonas. E não tenha nenhuma dúvida. Do meu lado, todo mundo já sabe, eu sou aliado político, meu líder político é Davi Almeida. Então, assim, ele é o presidente estadual do meu partido, eu sou presidente municipal do Avante. Então, assim, nossa relação é indivisível. Tá certo. Bem, prefeito, para quem está nos ouvindo, para quem talvez esteja ligando o rádio agora, eu estou conversando aqui com o prefeito Renato Júnior, né, querendo saber, né, quais são suas prioridades no comando da máquina municipal. Acabamos de falar do seu papel na caminhada, né, de Davi Almeida na eleição para o governo do Estado. O senhor tem a fama de ter bom trato, de ter bom diálogo com os opositores. Aí eu lhe pergunto, todo prefeito precisa ter um relacionamento, né, tentar manter um relacionamento, né, com vários egos na Câmara Municipal de Manaus. Os aliados, tem oposição. O senhor já chegou a sinalizar algo para a oposição sobre essas pautas que são prioritárias? Olha, eu vou fazer uma visita à Câmara novamente. Ontem foi o ato de posse. Devo fazer na próxima semana uma visita à Câmara. Não sei se vou avisar. Na verdade, eu não sou esse cara que vou... Olha, estou chegando na Câmara. Não, eu acho que... Câmara Municipal. Eu peguei chuva ontem. Não, tudo bem. A Câmara Municipal é um poder independente da Prefeitura de Manaus. A Prefeitura também é um poder independente. Mas tem que haver harmonia. Eu sou uma pessoa que lido bem com situação e oposição. Eu respeito, porque a democracia é isso. A pessoa pode pensar diferente de mim, pode agir diferente de mim, só que eu respeito a oposição. Como é que eu posso dizer? Eu respeito a oposição que é respeitosa. Eu acho que quando as pessoas fazem oposição desrespeitosa, elas mais falam sobre si do que sobre os outros que elas estão se opondo, entendeu? Acho que cada um só dá o que tem, só oferece aquilo que tem dentro de si. Eu fui uma pessoa que, apesar de ter vindo de uma família humilde, eu honro a minha mãe e meu pai, entendeu? Eles me deram uma educação, eles me deram uma criação. Não foi a questão financeira, não é ter nascido rico, ter nascido pobre. As pessoas que nascem em famílias humildes, elas têm uma criação muito respeitosa também, entendeu? Então, quando você vê pessoas usando palavras de baixo calão, elas mostram muito sobre quem criou elas, não sobre realmente o que elas estão falando. Então, assim, tem um respeito muito grande pelas pessoas. E com relação à oposição, eu trato muito bem, eu não tenho nenhum problema. Quem for respeitoso, tem nenhum problema. Quem for desrespeitoso também, eu faço de conta que não está lá. É meu papel, é minha forma de ser e de gerir. Eu vou dialogar com situação e oposição, com aqueles que querem dialogar para o bem da cidade de Manaus. Eu não tenho problema aqui com nenhum vereador, eu não tenho problema aqui com nenhuma vereadora também, eu não tenho problema com nenhum político, os meus problemas são os problemas da minha cidade. É a alagação, é o buraco que a gente precisa fazer a operação tapar buraco, são as feiras que ainda precisam ser reformadas, como a Feira do Santo Antônio, como outras feiras que nós precisamos trabalhar. Vamos,
Olha, o senhor já antecipou. Eu ia lhe perguntar, né? Uma das críticas que a gente ouve bastante é relacionada à Feira do Santo Antônio. Já que o senhor trouxe o assunto aqui à tona, qual vai ser o seu posicionamento em relação? O que o senhor fala dessas críticas, né, dessa reforma prometida? Manaus tem 48 feiras. E parece assim que ficaram 30 anos as feiras esquecidas. Parece não, ficaram, porque eu fui feirante, eu sei o que eu estou falando, com muita propriedade. Houve um esquecimento de 30 anos de feira. E a nossa gestão foi a gestão do então prefeito Davi Almeida, e que eu vou dar continuidade. Eu fui secretário de feira. Nós reformamos 30 feiras de 48 que estavam há mais de 25 anos sem receber nenhum tipo de reforma. Foi transformação mesmo. 30 feiras foram reformadas. Só que agora falar de feira virou vitrine. Parece assim que não existia feira e apareceu. Então há uma caça de likes na internet por isso. E eu mesmo me tive já 2 vezes dentro da Feira do Santo Antônio. Já tive mais do que 2 vezes na Feira do Santo Antônio, que é uma feira que está ao lado da Câmara Municipal de Manaus. Inclusive, teve vereadores que mandaram emendas para a Feira do Santo Antônio, mas infelizmente, acho que foi o STJ, o STF, proibiu de emendas de bancadas serem destinadas, né? Então, decisão judicial a gente cumpre, a gente não questiona. Então, por esse motivo, as emendas não vão poder, nesse momento, a PGM já está entrando com recurso, mas a gente não vai poder usar essas emendas dos vereadores para a Reforma das a feiras. reforma das feiras. Agora eu estou dialogando com quem mandou a sua emenda impositiva, a sua emenda individual. Estou dialogando para que eles consigam, quem mandou, por exemplo, a Secretaria de Obras, para a gente conseguir, com esses vereadores que mandaram para a Secretaria de Obras, transferir esse recurso para a reforma da Feira do Santo Antônio e a gente aportar a diferença, né? Essa semana mesmo eu conversei com 4 vereadores, porque fica ao lado da Câmara Municipal, né? Então, assim, eu tenho muita tranquilidade de falar de feira, pelo que a gente já entregou em feiras, pelo que a gente já fez em feiras, pelas respostas que a gente já teve em feiras. E eu fui feirante, eu conheço de perto. E é muito... Eu não vou aqui dizer para vocês, é muito feio alguns políticos repetirem o que foi feito lá atrás. Pegar o feirante e usar o feirante como massa de manobra para ganhar like na internet. E pegue essas pessoas que muitas das vezes fazem isso, já foram até secretários em outros governos, mas nunca olharam para aquela feira. Então agora, assim, né? Mas tudo bem, faz parte do papel de cada um. Eu respeito, é o jeito que a pessoa encontrou de sobreviver, com certeza deve ser candidato, A, B, C. Então, assim, é a forma que a pessoa encontrou de sobreviver nesse mundo político. Mas eu respeito, e é pertinente, a Feira do Santo Antônio vai ser reformada. E pode anotar hoje, no dia... Eu sei que hoje é até complicado falar no dia 1º... Agora sim, aproveitando o dia 1º de abril, que é o dia da mentira. Como dizem, a minha gestão é uma gestão de verdade. Parece mentira, mas o feirante é prefeito de Manaus. Então, acho que isso precisa ser muito colocado e dito, repetido. É simples, o que vai ser feito, essa esperança que existe dentro da Feira do Santo Antônio, é a mesma esperança que tinha dentro das 30 feiras que nós reformamos. Ontem mesmo, lá dentro da Feira Manaus Moderna, eu visitei a reforma da Praça de Alimentação, que é o começo da nova reforma da Feira Manaus Moderna. Ou seja, uma outra feira sendo reformada. Nós vamos avançar ali para o lado da Feira da Banana também, que é uma feira modelo. Aqui eu parabenizo o Moacir e todos ali da Feira da Banana. A gente trabalha com muito respeito. E eu não ia fazer qualquer reforma dentro da Feira de Santo Antônio. Eu preciso fazer uma reforma com muita qualidade e para uma feira que é muito grande. Muito grande. Então, assim, não é qualquer valor, qualquer emenda, qualquer valor pequeno. Nós vamos entrar com o recurso da Prefeitura junto. Então, já que o senhor está falando em recurso da Prefeitura, sobre essa questão orçamentária, há previsão de algum empréstimo novo? O orçamento atual atende às necessidades para esse ano, prefeito? Nesse primeiro momento, a gente já fez aquele empréstimo há tempos atrás e ainda não acessou todo o recurso. O que a gente provavelmente vai fazer é acessar os recursos dos empréstimos que já foram aprovados lá atrás para abrir, para que a gente possa construir mais viadutos
Mas assim, não é adquirir novos empréstimos. Não. A gente realmente quer acessar o empréstimo que já foi aprovado. Entendi. Bem, prefeito, vamos dar sequência aqui. Também eu entendo que o senhor tenha... Eu tenho algumas perguntas ainda, né? Nessa... É uma gestão de continuidade. Eu queria saber, na prática, que diferenças concretas o prefeito Renato Júnior pretende imprimir em relação à administração do Davi Almeida, do prefeito, agora ex-prefeito Davi Almeida, né? O senhor, assim, o senhor tem uma ideia de legado do Renato Júnior, né? O senhor quer deixar uma marca própria, de repente algum sonho, alguma meta que o senhor tenha como prefeito que seja sua? Cada governante tem seu perfil. São CPFs diferentes. O Davi é de um jeito, eu sou de outro. Ele tem uma forma de gerir e administrar, eu tenho outra forma de gerir e administrar, porém os nossos objetivos são os mesmos. São cuidar das pessoas, cuidar das pessoas da cidade de Manaus, do estado do Amazonas também. Mas assim, é perfil. É igual a família que nasce com 5 filhos. Mãe e o pai casam e tem 5 filhos, nenhum é igual ao outro, como a nossa mão, nenhum dedo é igual ao outro, mas todos os dedos juntos ajudam a segurar um copo para beber, ajudam a lavar o rosto. E assim, nós somos pessoas completamente diferentes, eu e ele, mas nós temos objetivos completamente alinhados. Não dá para quem saiu da onde a gente saiu não entrar para ser governante e não ser relevante. Nós estamos aqui para ser relevantes. É por isso que hoje tem uma antiga Cracolândia, que tinha no centro de Manaus, se tornou o Mirante Lúcio Almeida, o terceiro ponto mais visitado da cidade de Manaus pelos turistas. É por isso que antes, no lugar onde existia marginalidade, existe hoje os gigantes da floresta. Antes a pessoa humilde precisava pegar lá da Zona Norte, da Zona Leste, 2 ônibus para chegar na Ponta Negra para ver um negócio bonito, para poder seus filhos brincarem. Agora não. O filho da pessoa humilde pode brincar lá na Zona Norte, na Zona Leste, nos gigantes da floresta. Isso é justiça social. Porque antes, o filho do rico tinha onde brincar. E o filho da funcionária dele? Ia brincar onde? É isso. E brincar em brinquedos que, na primeira infância, fazem a diferença na vida delas. Qual é a minha marca? O que o Renato quer fazer? O Renato quer abrir áreas na cidade de Manaus de convivência para que novos campos e novas quadras surjam dentro da cidade de Manaus, para que oportunize crianças a se divertir e sair muitas das vezes da rota da droga. O que o Renato quer como prefeito de Manaus? Alguém que vai trazer infraestrutura que melhore na mobilidade urbana de uma cidade que tem 2.300.000 habitantes e 1 milhão de carros. Ou seja, 2 habitantes para um carro, 2 habitantes para um veículo. Ou seja, as nossas ruas são as mesmas. Nós precisamos alargar como alargamos ali a Avenida do Turismo. Como iremos dar aqui, logo eu vou anunciar aonde nós iremos fazer outros alargamentos na cidade de Manaus para que aumente a quantidade de faixas e diminua o trânsito. É por isso que a gente vai construir o viaduto Passarão, ali na Avenida Brasil, com a Coronel Teixeira, para desafogar o trânsito que chega a quase 1 hora no fim do dia. Então, o Renato, ainda nesse momento, pode ser uma interrogação para todo mundo que está vendo, mas eu quero pedir uma oportunidade da população de Manaus, que humildemente eu me coloco como servidor, com muita humildade, consciente da responsabilidade que eu tenho como prefeito, mas também consciente da responsabilidade que eu carrego com a cidade que me viu nascer, com a cidade de Manaus. Eu não quero fazer um governo de mim para mim mesmo, eu quero fazer um governo e dar continuidade a um diálogo, a conversar. Eu vou conversar com todos os senadores, eu vou conversar com o governador. Se o governador do estado do Amazonas abrir a porta, eu vou até a sede do governo e vou lá apertar na mão dele e dizer: Manaus está aqui de braços abertos para receber o apoio do governo do estado do Amazonas, porque aqui dentro de Manaus também tem amazonense. Eu vou ao gabinete dos 3 senadores que me receberem, o senador Plínio, o senador Omar, o senador Eduardo Braga, para abrir, bater na porta e dizendo: Manaus está batendo na sua porta. Acene para a cidade de Manaus, independente das questões políticas. Vou bater na porta dos deputados federais, entregar projetos para que eles possam destinar recursos no momento devido, com as suas emendas, para a cidade de Manaus. Vou até a Assembleia Legislativa e aqui faço
ao presidente da Assembleia, a quem eu tenho grande respeito, carinho e admiração, presidente Roberto Cidade. Vou até o presidente Roberto Cidade. Se ele me receber no gabinete dele de presidente, me sentirei honrado e vou lá cumprimentá-lo e dizer que a cidade de Manaus está de portas abertas para que nós possamos construir a cidade não pelos políticos, e sim pelo aquilo que o povo quer, que o povo espera da gente. Acima das questões políticas está o nosso povo, a nossa gente, as pessoas, a Dona Maria, o seu João, que está lá todo dia indo para o terminal, pegando o ônibus. É essas as pessoas que nos colocaram nos lugares que nós estamos ocupando. E esse servidor aqui, o servidor 1 da Prefeitura de Manaus, que é o prefeito Renato, vai estar batendo nessas portas com muita humildade, para ouvir não, para ouvir sim, para dizer, para ouvir também espere. Se eu chegar com o governador e ele falar espere, eu vou dizer, ele pediu para esperar. Se ele disser não, eu vou dizer, gente, ele me disse não. Se ele disser sim, ele disse sim. Então é dessa forma que a gente vai. Estou aberto para conversar com todos os deputados estaduais também, todos os vereadores. A gente vai construir. Aqui nós temos para construir uma página em branco. Um jovem rapaz de 39 anos que com 13 anos de idade carregava caixa na feira, trocava de roupa atrás de uma banca de maçã para ir para uma escola pública. Um rapaz que com 22 anos perdeu seu pai e o tapete do Aladim voltou para o chão, porque eu não acreditava que um dia eu ia perder meu pai. Tive que empreender num ramo de construção civil. Eu comecei fazendo uma obra pequenininha, consertando uma calçada de frente de uma clínica. E depois eu estava construindo uma clínica de 6 andares. Depois eu estava pegando outras obras e construindo uma vida completamente diferente. Mas que quando eu fui convidado para ser secretário de feiras e mercados, a menor de todas as secretarias da gestão municipal, para honrar a memória do meu pai, eu larguei tudo e vim servir essa cidade. Como eu digo, que me viu nascer e que eu amo. Eu tenho amor por Manaus. Poderia muito bem morar em outro lugar, mas eu gosto da minha terra. Se falar mal do meu tucumã, eu vou para cima. Se falar mal do queijo coalho, eu vou para cima. Se falar mal da pupunha, ninguém come mais pupunha do que eu. Então, eu sou apaixonado. Eu gosto daqui. Eu sou um homem de vida simples, tranquila. Eu sou um cara que sou equilibrado, gosto de abraçar, gosto de ir para a rua, tenho pique. Tive 200 quilos, já pesei 200 quilos, já perdi 110 quilos. Lutei contra o meu próprio corpo, contra as minhas vontades, tive que me readaptar e isso me deixa cada dia mais determinado. Agora existem pessoas que eu preciso ajudar para encontrar também o equilíbrio no seu corpo. Já chamei a equipe de saúde, quero fazer uma política pública para ajudar a outras pessoas a emagrecerem. A obesidade é uma doença sim. Ninguém fica que nem eu fiquei com 200 quilos porque eu escolhi isso. Peraí, mesmo sendo muito bem resolvido, eu sempre brincava muito. E quando às vezes as pessoas botam um apelido, isso, aqui, cara, eu não ligo, bicho. Já fui muito apelidado de tudo, caixa de gordura, rolha de poço, tudo que vocês imaginarem. Eu vivi dentro de uma feira, na feira ninguém tem nome, a gente só tem apelido. Então, assim, com muita tranquilidade eu lido com isso, mas existem pessoas que levam isso e viram a depressão, levam para um outro lado da coisa. Existe um sentimento de pessoas que querem se sentir representadas. Eu quero ser esse cara que vai ser lembrado, porque o prefeito de Manaus é alguém como a gente. Sente as dores que a gente sente. É isso que eu quero. Eu vou errar, eu vou acertar. Peço aqui a intercessão daqueles que rezem por mim. Peço aqui a intercessão daqueles que orem por mim. Que peçam de Deus para que Deus continue abençoando a minha vida, a vida do meu secretariado, dos servidores, seja ele o gari ou o administrador da chefe da Casa Civil, para que todos possam realmente receber a bênção de Deus todo santo dia, com vida, com saúde, para abençoar a vida das outras pessoas. Bem, eu ia lhe perguntar sobre articulação política, o senhor já se antecipou, né? Eu ia lhe perguntar exatamente como serão essas suas relações, né, com lideranças como Omar Aziz, Eduardo Braga, os senadores, né, com o governador, o Wilson Lima, mas o senhor acabou já se antecipando e disse que, enfim, vai bater as portas, né, desses políticos todos e vai tentar pelo menos estabelecer o diálogo. Prefeito, a gente já caminhando aqui, né, para a reta final, deixa eu nosso ouvinte aqui, Alcimar Araújo,
pediu para perguntar, mandou aqui para nossa central do ouvinte, no WhatsApp da Difusora, pediu para lhe perguntar se há previsão para novas chamadas na CEMED. Nós temos, na CEMED é o seguinte, nós temos um cadastro reserva de 500 pessoas, né? Que serão chamadas no decorrer aí, dos próximos, das novas entregas das escolas. Vamos entregando as escolas e nós já vamos chamando para preencher essas novas vagas. Acredito que já nos próximos meses a gente já vai fazer aí os chamados para que essas pessoas possam ocupar esses postos. Entendi. Ainda falando da articulação política, como é que vai ser a sua relação com o governo federal, prefeito Renato Júnior? Olha só, o governo federal destinou recursos para nós construirmos habitações da cidade de Manaus. Habitações essa, como eu acabei de falar, nós precisamos trazer pessoas das áreas de risco, e aí tem o PAC Calamidade do governo federal, e aqui fica um registro ao ministro Jader Filho, que foi o ministro que sempre abriu as portas para a cidade de Manaus. Ele é o ministro do presidente Lula, e nós temos gratidão pelo que o governo federal manda para a cidade de Manaus na habitação. Manaus também gera arrecadação ao governo federal, como todas as capitais, como todos o Brasil. Então, é uma forma de devolver um pouco para a cidade de Manaus também. E estamos de portas abertas para receber novas moradias. E assim, a relação com o governo federal, eu coloco as questões, como eu acabei de falar. Você viu que eu citei o nome aqui de pessoas que já estiveram em palanques completamente diferentes do nosso. Mas nós temos que, do jeito que hoje eu sou o prefeito de Manaus, tem pessoas que gostam de mim, tem pessoas que não gostam de mim, há algumas que eu nem conheço, mas que não gostam de mim. É normal, é natural. Existe o presidente da República, tem quem goste, tem quem não goste. A decisão sobre você gostar ou não gostar do presidente A, B ou C, você vai dizer na hora do voto, que é secreto. Essa é a decisão. Mas o Renato, enquanto prefeito de Manaus, eu bato na porta de todo mundo. Se precisar bater na porta do presidente Lula, o prefeito Davi vai bater na porta do presidente Lula, o prefeito Renato vai bater na porta do presidente Lula e pedir ajuda para a cidade de Manaus. Eu não posso permitir que as pessoas que vivem em situação de risco, lá perto de cair num barranco porque escolheu aquele lugar, não foi porque eu escolhi, eu quero morar ali. Foi questões sociais que a levaram até ali. Eu sou nascido no Morro da Liberdade, a minha avó morou numa ocupação irregular, que era o Morro da Liberdade antigamente. E lá ela criou minha mãe, criou minha família, e lá eu nasci. Então eu não posso criticar de onde eu vim. Pelo contrário, as pessoas que estão ali estão fugindo do aluguel. São muitas das vezes pessoas que elas não têm para onde ir, é por isso que elas estão fazendo ali, elas não querem pagar aluguel, porque não podem pagar aluguel, elas não têm condições de pagar aluguel. Mas, Renato, tu tá defendendo as invasões. Não é questão de defender as invasões, é a lei da sobrevivência. Então, a gente precisa fazer política pública. A prefeitura não tem recursos para fazer política pública de habitação sozinha. Tem que bater na porta do governo federal, independente do presidente ser o Bolsonaro, independente do presidente ser o Lula, independente do presidente ser qualquer um que seja o candidato. Nós temos que bater, e o presidente da República, seja ele qualquer que seja o presidente, de que lado político, de direita, de esquerda, de centro, ele tem que ele tem que se inclinar a ouvir a cidade de Manaus. Manaus é a maior metrópole da Amazônia. A gente tem que ser respeitado como tal. O mundo inteiro olha para a Amazônia, para o verde, mas esquece que por trás do verde existem pessoas, crianças, idosos, adultos, que precisam de atenção, de moradia e de respeito. Então, assim, eu não tenho nenhum problema, a minha relação será de diálogo. As minhas questões políticas partidárias com relação a presidente do Brasil, eu vou divulgar no momento devido, político, que se avizinha já nos próximos meses, mas isso é no momento devido. Prefeito Renato Júnior, muito obrigado. Ontem foi a transmissão de cargo de prefeito, eu soube que foi aniversário também da sua filha. Acredito que eu vi, a Rosiane Carvalho até mandou aqui, filmou, trechos lá da transmissão, vi trechos do seu discurso, vi que o senhor estava muito emocionado, e eu queria terminar aqui a nossa conversa. Depois que o senhor falar, inclusive eu vou lhe fazer um pedido, como manauara, como filho dessa cidade também, e que está aqui todo dia. Mas o que simbolizou
ontem. O senhor falou várias vezes aqui em humildade, no trato com os vereadores. O senhor falou da humildade agora aqui com a gente. O senhor falou mais uma vez da abertura de diálogo e da humildade. E falou há pouco do feirante que virou prefeito. Então, o que simbolizou esse dia ontem? Ontem foi um dia histórico, registrando na história algo que havia acontecido, eu acho que com o Gilberto, não, foi com o Amazonino e o Eduardo Braga, né? Naquela altura, o Amazonino é o Davi de hoje e o Eduardo Braga seria, hipoteticamente, eu de hoje, né? Porque eu estava secretário de obras, vice-prefeito, o Eduardo eu acho que era secretário de obras e vice-prefeito. Eu acho que o primeiro prefeito mais jovem de Manaus foi o Gilberto, mestrinho em formação, 23, 21, 28 anos. Eu acho que o senador Eduardo foi com 34, salvo engano, e eu com 39. Então, assim, a gente não pode subestimar né, os jovens. Né? Eu acho que existe muitos jovens nos bairros da cidade de Manaus esperando por uma oportunidade de emprego que outro jovem pode aqui enxergar. Então, assim, o aniversário da minha filha ontem fez 7 anos de idade, meu presente de Deus. A minha filha é um presente de Deus que Deus me deu para alegrar meus dias. Ela trouxe o tom rosa para minha vida. Ela me sensibilizou e me sensibiliza todo dia. A Simone, a mãe dela, minha esposa, amor da minha vida, mulher que Deus me deu de presente também para me aguentar, porque eu saio de casa muito cedo e volto muito tarde. E elas pagam um preço muito, muito grande. E eu rogo a Deus que os momentos que eu tenho com a minha filha, que ela vai dividir agora esse tempo com a cidade de Manaus, eu possa honrar ela. Para que, quando ela estiver um pouco mais entendida das coisas, ela tenha orgulho do pai dela. O pai dela está ali, mas está cuidando de outras crianças em outros bairros. Eu não consigo olhar no bairro, no olhar de uma criança, eu não consigo não enxergar algo que é a inocência, a mesma que tem no olhar da minha filha. As crianças, elas mudam, uma de um jeito, outra de outro, mais alta, outra mais baixa, mais gordinha, outra mais magrinha. Mas quando você olha no olhar, elas são iguais. A inocência de estar morando num lugar de risco, isso me dói, me corta. E aí, assim, o aniversário dela simboliza muito para mim. Mas eu sei a responsabilidade que Deus está colocando sobre as minhas costas. O dia de ontem registrou a coragem do Davi. Renunciar a 2 anos e 9 meses, corajoso. O garoto feirante, que depois foi para o ramo da construção civil. Agora está com uma responsabilidade muito grande, aberto ao diálogo para conversar com tudo e com todos. Se for pelo bem da cidade de Manaus. Eu acredite, eu sei que eu vou ser muito perseguido, não tem nenhuma dúvida. Eu trabalho muito. E vocês sabem que quem trabalha é perseguido em qualquer lugar. Olha os resultados de quem critica a gente. Olha os resultados de quem vai me criticar. Pega assim, as pessoas que me criticarão e as pessoas e eu. Olha nas redes sociais, nas entregas, o que é feito e olha. Então, assim, é muito fácil ser pedra para ser atirado. É muito fácil ser pedra hoje em dia. O difícil hoje é ser telhado que cubra, que proteja, que tire da chuva, que dê calor no momento do frio. Então, é esse Renato que eu quero apresentar para Manaus. Alguém humano, alguém que é de verdade, alguém que entra na casa das pessoas, porque as pessoas convidam quando eu estou passando na rua para tomar um cafezinho. Eu sento, converso, escuto, e dali eu saio com insight, dali eu saio com ideias, dali eu saio com sugestões de quem vive a vida real. A vida real é muito diferente da vida virtual. A vida virtual você fala o que roteirizadamente alguém mandou falar lá. Aí é fácil criticar, roteirizando os problemas. Quem fala de problema, só problema, só problema, só problema, mostra o que de solução? Faz o que para mudar a vida das pessoas? As pessoas estão cansadas disso. Existiu um momento no estado do Amazonas que a televisão, Rosiane, aqui faço o registro da sua presença, é alguém que eu admiro, fiz faculdade de comunicação social, e a Rosiane sempre foi uma referência para a gente. Você é uma jornalista completa, respeitada no nosso estado. Eu fico até aqui constrangido de estar perto dela, porque eu realmente respeito, acabei de falar para você em off,
ali, mas eu tô falando agora em público. Eu sei que dá uma ciumeira danada, mas eu te respeito. E acabou-se. Essa sinceridade é a sinceridade que eu sou. Às vezes eu falo o que eu penso, o que eu sinto. Quem é de verdade não tolera quem é de mentira, entendeu? E quem é de mentira não tem jeito, ataca quem é de verdade. Então, quem é de mentira vai continuar me atacando porque eu sou de verdade. É isso, eu concordo plenamente. Quem é de mentira aparece fácil. Prefeito Renato Júnior, muito obrigado pela oportunidade. Desejo boa sorte. Conte com a nossa ajuda, conte com a nossa crítica. Afinal de contas, todos queremos uma cidade melhor, né? E só ouvindo o que a gente quer, não acho que ninguém vai adiante. E como o senhor mesmo já se colocou aqui à disposição de conversar, é óbvio que o senhor também está disposto a ouvir, porque todo mundo quer o melhor. Eu ia fazer um pedido como Manauara, mas vai ficar até chato agora, né? Depois Pode pedir. falou da filha, poxa, até emocionou o pessoal aqui no estúdio. Não, mas brincadeiras à parte. Eu ia pedir a atenção da prefeitura nesse momento de alagamento, né? Se no médio, no longo prazo, a gente está... Nosso trânsito, né? Como ele disse, não dá para colocar na conta de uma gestão, mas não é um problema estrutural que a gente tem há décadas. O senhor falou aí da questão da infraestrutura em relação, né, ao escoamento da água, a saneamento básico, a esgoto, enfim, isso aí esteja também, né, nos planos, porque é o mínimo que a gente tem que desejar para o nosso cidadão. Desejo, então, prefeito, boa sorte. Como eu disse, vou repetir, conte com a nossa ajuda, conte com a nossa crítica, né, e a Difusora está aqui cumprindo seu papel, viu? Muito obrigado. Muito obrigado, Daniel. Me sinto honrado de poder estar aqui. Estou cumprindo uma promessa que eu fiz no ar, que a primeira entrevista como prefeito de Manaus seria na Difusora. Eu estou aqui cumprindo hoje essa promessa e dizer para todos que estão nos ouvindo que humildemente me coloco à disposição da nossa gente. Podem fazer observação. Toda vez que a imprensa quiser trazer a voz de alguém que não consegue, muitas das vezes, chegar no poder público, pode ter certeza que meus ouvidos estarão prontos para ouvir. E as minhas mãos estarão prontas para colocar a mão na massa e realmente tentar contribuir com a minha cidade. Eu sei que eu não resolverei todos os problemas da cidade de Manaus, mas vocês podem ter certeza absoluta do que eu estou falando aqui. Que tudo que tiver ao meu alcance. Não tenho espaço para ego, não tenho vaidade, eu escuto, eu ouço. Podem puxar minha orelha no momento que for devido. Aqui tem um de vocês na Prefeitura de Manaus. Fica aqui minha gratidão a toda a população de Manaus que escolheu o prefeito Davi e eu como vice. Isso me oportunizou estar aqui, então a minha gratidão, primeiramente a Deus, a generosidade do prefeito Davi e a generosidade do povo de Manaus. Essa generosidade que eu vou devolver com trabalho. Vai ser fácil me encontrar na rua. Vai ser difícil me encontrar no gabinete. Eu sou um cabra de rua e eu vou despachar na rua. Obrigado. Que Deus continue abençoando a todos os ouvintes da Rádio Difusora.